Olá, investidor! Olá, investidora! Sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do nosso canal. E hoje nós vamos falar sobre o VGHF11, ou seja, o Hedge Fund da Valora, ou seja, um fundo que já nasceu com uma estrutura diferente, ou seja, enquanto os outros fundos estão chamando seus cotistas para mudarem a estratégia dos fundos imobiliários, ou seja, como é que ele investe, o VGHF11 não. Ele já nasceu com estrutura moderna, ou seja, ele já nasceu com uma característica que faz com que ele seja um dos fundos mais diversificados que nós temos hoje. E o que tem chamado a atenção principalmente dos investidores, evidentemente, é o dividendo que tem crescido, ou seja, 14,23%. Claro que isso vem em um cenário de queda de 5,15%, o que abre a oportunidade de comprar VGHF barato. Por quê? Muita gente está olhando para o gráfico do VGHF dos últimos 6 meses e acha que por investir no VGHF está investindo nele num dos piores momentos. Mas se nós olharmos os últimos um ano, sim, né, você tem a oportunidade de comprá-lo em uma das cotações mais baratas. Mas se nós olharmos os últimos 5 anos, ele foi o fundo que mais cresceu, foi o VGHF, ou seja, não tem nenhum fundo que tenha conseguido fazer isso que o VGHF conseguiu fazer nos últimos anos, certo? É tanto que ele saiu de uma cotação de R$ 5,87, bateu a máxima de R$ 8,51, como ele possui uma carteira de fundos imobiliários e uma carteira de ação, a partir do momento em que a Selic começa a subir, inevitavelmente ele entra em uma rota de queda, ou seja, os ativos que estão presentes na sua carteira, eles se tornam mais baratos e isso é refletido na cota. Vale a pena chamar o investidor que o preço sobre o valor patrimonial dele está com desconto de 14%, ou seja, uma das primeiras vezes que o VGHF está dando uma excelente oportunidade de entrada para você que é investidor. E um dos pontos, ele é um dos fundos mais baratos, ou seja, ele não está dado na casa de R$ 3, mas ele não está caro na casa de R$ 10. Ele se encontra ali no perfil intermediário de R$ 7,74. E eu pergunto, que tipo de investimento você pode fazer no Brasil pagando R$ 7,74 para você receber um dividendo anual de 14,23%? Né? Então, essa é a pergunta que nós fazemos para os investidores. Né? E, infelizmente, ninguém conhece um fundo, ou seja, um ativo que seja capaz de entregar esse retorno isento de imposto de renda. Por quê? Porque o VGHF ele entregou muito para o seu cotista, tanto na valorização do patrimônio, ou seja, a valorização da cota subiu bastante, mais de 40%, fora o dividendo que está na casa de 14,23%. Somado à subida da cota com um dividendo de 14,23%, você vai ter quase 50% de rentabilidade, aí, ou seja, de retorno bruto a partir do VGHF11, certo? Ele é considerado um fundo de papel, tem uma taxa de administração de 0,9%. Hoje em dia é um dos fundos mais famosos, inclusive gente vendendo CPTS para comprar VGHF. Por quê? Porque quem é cotista do CPTS sabe que o CPTS abriu uma consulta para se tornar um hedge fund, ou seja, ele quer se tornar um VGHF em breve, certo?
Então, 406.952 cotistas, mais de 164 milhões de cotas sendo negociada, tem um valor patrimonial de R$ 8,86, ou seja, está muito distante do seu preço sobre o valor patrimonial. Seu último dividendo na casa de 9 centavos e tem um valor patrimonial de 1,46 bilhões, ou seja, está bem à frente do mercado. Devido à sua carteira possuir fundos imobiliários em ações, ele é impactado com a subida da Selic, mas se nós formos observar aí os últimos 2 anos, ele tem conseguido performar ainda muito bem, certo? Se nós olharmos o dividendo atual, está na casa de 14,23, mas uma informação importante que eu preciso passar para vocês é que o dividendo médio do VGHF11 é na casa de 17,77, ou seja, ele tem uma média de entrega de dividendo muito alta. E além disso, ele tem conseguido manter ao longo de 2024 o dividendo de 9 centavos, coisa que os outros fundos têm dificuldade. Por que é que ele consegue fazer isso? Ou seja, como é que um fundo consegue entregar esse nível de retorno e conseguir manter a cota e conseguir manter o dividendo? Primeiro ponto, ele tem uma carteira de CRI muito pulverizada, ou seja, ele tem uma carteira de CRI pulverizada com vários devedores, certo? Ou seja, ele não é concentrado. Então, esse é o primeiro ponto. Além disso, ele diversifica essa carteira em CDI e diversifica essa carteira em IPCA. E outro ponto, seu CDI é agressivo, CDI mais 3, e o seu IPCA também é agressivo, IPCA em 9, IPCA em 8, IPCA em 9, 10 e 11, certo? Ou seja, ele tem uma carteira de CRI pulverizada e ele tem uma boa concentração nos dois indexadores, ou seja, tem um pé dentro de cada canoa, certo? Ou seja, ele evita se concentrar em CDI e ele evita se concentrar em inflação. E nisso ele tem aproximadamente 701 milhões de reais, certo? Além disso, ele tem 3 FDIC, né? FDIC são fundos aí, né? Onde eles entregam um retorno ainda maior. Esses FDICs estão disponíveis principalmente para quem tem patrimônio acima de 1 milhão. Como a maioria dos investidores de fundos imobiliários não tem esse patrimônio, então geralmente você não tem acesso. Mas existem investidores qualificados que têm acesso a esses FDICs, tanto pessoas como grandes gestoras. Além disso, ele tem uma carteira pulverizada de fundos imobiliários, alguns deles bem conhecidos, como o JSRE11, que é um fundo de escritório, BRCR11, outro fundo de escritório, CPTS11, um dos fundos de papéis mais famosos da Bolsa, CVBI11, também outro fundo de papel muito conhecido pelos investidores, HGRE11 de escritório, RBRY, um dos fundos mais antigos da Bolsa High Yield, de uma excelente gestora aí, né? Nós temos BRCO11, que é um fundo de logística que tem entregado um excelente retorno. Canip, que é um fundo da Quineia, que pertence ao Itaú, que investe principalmente em CRI indexada à inflação. VGIR11, ou seja, o fundo da Valória, que tem uma carteira 100% de CDI. TIGA11, que é um fundo de desenvolvimento que tem entregado um dos maiores retornos, inclusive tem vídeo aqui no canal. PVBI11, REC11, inclusive eu tenho ele na carteira, só que ele é mais concentrado em IPCA. TRXF11, que neste caso aqui ele é um fundo de renda urbana, ele não é um fundo de recebíveis, está errado aqui, né, no relatório.
BTLG, um fundo de galpão logístico, VILG11, o fundo de galpão logístico da Vinci, a mesma gestora do VISC11, e se encontra bastante descontado. Ou seja, ele tem uma carteira pulverizada de fundos imobiliários, evitando concentração, certo? Além disso, ele possui 4 ações, 2 ações responsáveis por gerir principalmente shoppings, que é a Aslo, uma das maiores gestoras de shopping do Brasil, a Multi3, que fica entre a terceira e a quarta maior gestora, e tem 2 ações aí de escritórios, a SCAR3 e a Cine3, certo? E além disso, eles têm uns SPE, né, voltado principalmente para o segmento residencial, que também entrega um grande retorno. Por que ele entrega um grande retorno? Porque geralmente nesse caso aí, você tem toda a construção do imóvel residencial, então você tem um valor agregado muito alto. A carteira dele, do ponto de vista de inflação, é 60% da carteira indexada à inflação, a uma taxa de IPCA mais 8,98. Mas o interessante é que ele não é concentrado em inflação. Ele tem quase 41% do seu patrimônio indexado a um CDI, a uma taxa de aquisição média de 4%, ou seja, ele tem um pé em cada canoa. Se a inflação sobe, ele ganha, se a Selic sobe, ele ganha, e se a Selic consegue segurar a inflação, ele consegue entregar ainda um bom retorno, porque ele tem um pé em cada canoa, certo? E o interessante do VGHF11 é que ele está dando aí uma excelente oportunidade para você que é investidor, porque se nós olharmos aqui, colocarmos aqui no gráfico, ele voltou aqui no atual momento aos patamares do início de 2023. Ou seja, é como se o VGHF11 tivesse voltado no tempo e a sua cotação voltou aos níveis aí do início de 2023. Ou seja, tudo aquilo que ele subiu aí nos últimos 2 anos, você tem a oportunidade de quase que voltar no tempo, comprar barato e esperar que essa subida aconteça, porque ela vai acontecer, porque os fundos imobiliários eles são cíclicos, certo? Então agora está no momento de queda, mas daqui a pouco ele volta a subir de novo e os investidores voltam a comprar de novo, certo? Então você tem a oportunidade de comprar barato, você tem a oportunidade de aumentar o seu dividendo e você tem a oportunidade de aumentar o seu yield on cost, ou seja, o seu retorno baseado em quanto que você pagou, certo? Então aí uma ótima oportunidade, um ótimo momento de entrada, estude, veja se faz sentido na sua carteira. Aqui não é uma recomendação, até porque você tem outros fundos na sua carteira, veja se faz sentido, mas saiba que o VGHF, junto com o Mana 11 e outros fundos, eles têm mostrado aí um pouco o que tem de mais moderno nesse mercado, certo? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Você que não é seguidor do canal, segue o nosso canal, deixa o seu comentário e até o próximo vídeo.